Muito boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Mastermind TI. Eu sou o Fernando Vargas e hoje eu quero dar uma dica rápida aqui de um ajuste no ZFS no Proxmox. Então vamos, sem muita enrolação, tá aqui ele. Eu quero mostrar para vocês, né, um comportamento comum nos ZFS que às vezes a gente não se atenta e pode gerar algum problema, tá? Então, antes de mais nada, mostrar para vocês aqui que eu tenho duas pools criadas no ZFS, tá? Essa aqui é uma pool e o root também é outra, tá? Então eu tenho aqui um NVMe, que essa aqui seria esses dois aqui do ladinho, tá? E eu tenho aqui uma RAID, um mirror, com dois HDs também em ZFS, tá? Mostrar a VM aqui para vocês, QMList, aí. E vejam que eu tenho algumas VMs aqui, sendo que duas estão desligadas, e eu tenho três aqui ligadas, tá? E essas três, 8 GB de RAM, 4 GB de RAM e 2 GB de RAM. Ou seja, nós temos aí um total de uso para as VMs na faixa de 14 GB de RAM, né? Porém, olha só como é que está o consumo de memória desse host. Ó, somente 1.5 livre aqui, né? Se eu trouxer aqui o sumário, ó, tá no talo. Se eu fizer alguma coisa aqui nessas VMs aqui que exigirem muito de disco, existe uma grande possibilidade de uma dessas máquinas do Proxmox derrubar uma dessas VMs, né? Ele tem um módulo do kernel chamado OnKiller, que quando você chega numa quantidade muito alta de RAM, ele tenta liberar memória RAM para que o kernel não entre, não dê o kernel panic, né? Não dê erros de kernel. Isso é muito útil para manter o servidor ligado, para não, né, não chegar a travar o servidor inteiro, porém ele vai matar uma das VMs, que é o que está mais utilizando memória RAM, né? E isso às vezes no ambiente crítico pode ser um problema sério, tá? Então como é que a gente resolve isso aqui? A gente tem que dizer para os FS o quanto que ele pode usar, né? Mas antes eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver aqui. Antes eu vou mostrar para vocês quanto que está usando, né? Então tem alguns comandos aqui, né? Esse parâmetro que a gente vai estar mexendo nos FS é o arc, tá? Eu posso colocar aqui arc-s, eu acho que é assim. Ó, aqui eu tenho um detalhamento mais ou menos do que ele está usando, né? De cache, tá? Eu também vou ter esse comando, stat, que ele vai me dar o total, tá? O total em uso e quanto que está disponível ainda, ó, 433 megas. É, ou seja, ele está usando quase tudo o que tem liberado de cache para ele, tá? Por padrão, ele vai usar metade da memória RAM total do host, tá? Esse é um host com 32 GB de RAM, né? 32 GB de RAM, ele vai estar utilizando até metade, tá? No caso ali não chega a dar, né, utilizável aqui 29.34, metade disso dá bem perto do que ele já está usando, né? Então vejam que ele está usando 14 GB, ele ainda pode comer mais uns 441 MB. Então, ok, né? Se a gente forçar o disco aqui numa dessas VMs, não vai acontecer dele dar o kernel panic, porque não, né, 441 MB aqui não vai chegar no limite do kernel, né? Nós estamos aqui com 94, ou não, bem provável que dê, tá? Eu não sei se é 95% de uso, ou 96%, ou pouco mais que isso, tá? Mas ele tem um número X aqui que chegou nesse limite, esse módulo do kernel é acionado. Beleza, sem mais delongas, vamos à solução desse problema, tá? Beleza, eu preciso diminuir, mas diminuir até quanto, né? Qual que seria o mínimo aceitável de cache para que eu tenha um desempenho satisfatório, né? Primeiro eu tenho que definir, eu tenho que identificar qual que é o tamanho de disco, tá? Eu li em algumas documentações que o recomendado é pelo menos 1 GB para cada terabyte de espaço. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Essa pool aqui, ZFS, tem 1 tera e o meu NVMe tem 500 GB, então ou seja, 1,5, né? Para facilitar o cálculo aqui, tá? Eu já vou deixar separado 2 GB de cache para ela. Então eu tenho aqui já um comandinho para calcular isso, tá? Por quê? Porque eu tenho que colocar essa informação em bytes,
né? Então vamos jogar aqui. Vamos alterar para 2. Então veja, o que eu quero fazer aqui? Eu quero 2 vezes 1024, né? Que seria o equivalente ao giga, né? E baixando, depois o equivalente ao mega, depois o equivalente ao kbyte. E aí eu vou ter esse valor em bytes. Beleza, está aqui, né? Então o que eu preciso fazer? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso fazer isso no sistema já rodando, tá? Mas isso não vai ficar permanente, ou eu posso configurar isso para ficar permanente. Nesse caso, por que eu vou fazer primeiro com o sistema rodando? Porque é uma situação em que o host está funcionando, eu estou com risco de eu perder a VM, mas eu não posso reiniciar esse servidor agora. Como é que eu faço? Deixa eu botar aqui no... Existe um arquivo, tá? Nesse local aqui, que é onde eu posso setar as configurações que estão rodando no momento, tá? Então, deixa eu copiar o comando inteiro, a gente vai dar um echo nesse arquivo. Só vamos trocar... E agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos duplicar aqui para não sair do... E cadê? Beleza, já diminuiu. Então, ou seja, uma situação que eu tô trabalhando, não posso reiniciar o servidor, esse comandinho já resolve. Beleza, mas a hora que reiniciar, ele vai voltar para a quantidade padrão. Ah, eu esqueci de mostrar também o arc sumário aqui antes, né? Tá? É aqui que eu vou estar, aqui tem toda a parte de configuração esses parâmetros, né? ZFS, ó. Tá? Isso aqui antes não estava setado, estava zerado, né? Agora a gente foi lá e colocou essa informação manualmente naquele comandinho que a gente digitou ali em cima, tá? Então eu preciso fazer com que isso carregue automaticamente quando o servidor bootar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um arquivo dentro dos módulos do kernel. Deixa eu pegar aqui certinho o caminho. Tararara. Tá, vamos lá. Eu vou criar esse arquivo, tá? Vai ficar dentro aqui desse local, etc prob.d, e eu vou criar aqui um arquivo para ele ler na inicialização. Eu vou chamar de zfs.conf. CD, maluco. Beleza, o que eu vou colocar dentro desse arquivo? Eu vou colocar exatamente esse comandinho aqui, e aqui eu vou colocar a quantidade de memória. Então, para... Perfeito, salvei. Beleza, tá pronto? Não, agora eu tenho que atualizar essa mudança. Então, atualizo aqui. Perfeito, atualizou. Para a gente confirmar que realmente está com essa configuração válida, eu vou reiniciar esse host. Por quê? Porque a primeira vez que a gente alterou lá, aquilo lá não fica fixo, né? Então, na hora que reiniciasse, ele ia voltar para o padrão. A gente alterou esse cara aqui manualmente, ele ia voltar para o padrão. Tá? Agora, a gente alterou na inicialização, então reiniciando aqui ele já é para funcionar. Então, vou reiniciar e já retorno. Ó, o Faro já ligou, inclusive já ligou duas máquinas que eu configurei para ligar junto com o boot. Tá? Vocês podem ver aqui, acho que ele traz aqui o uptime aqui. Podem ver o uptime dele, 1 minuto, tá? E vamos dar uma olhadinha lá como é que está o arc summary. Aqui, ó, manteve aquela configuração que a gente botou. Então agora não temos mais risco dele comer memória full aqui e acabar matando alguma VM, né? Porque no caso ali eu tinha 3 máquinas virtuais ligadas, já estava quase tudo cheio. Se eu ligasse qualquer outra máquina aqui, eu teria com certeza, o kernel iria chamar módulo onKiller. Tá? Eu dei uma pesquisada rápida, não consegui identificar com quantos
o que ele considera crítico, mas a única informação que eu achei ali é que quando chega no nível crítico de memória, aquele módulo é chamado e derruba o último processo. Tem como você ajustar o módulo onKiller para que ele não mate o processo, né, dê preferência por outros processos. Mas creio que o mais simples realmente é limitar a quantidade de ZFS, até porque você não quer que nenhum processo seja morto desnecessariamente pelo Linux. Então esse é um cuidado que eu recomendo todo mundo ter quando for trabalhar com ZFS, porque por padrão ele vai pegar pelo menos metade da memória RAM que o host tem, tá? Isso pode ser bem desastroso aí, dependendo do ambiente. Até se a gente der visualizar agora quanto que ele está usando. ArcStat. Ó, podem ver que ele está utilizando 2 GB, que é o que a gente definiu. Beleza, pessoal, até a próxima. Hoje era isso. Obrigadão. Até.